Olá, boa noite a todos. Todos me escutam bem? O áudio está chegando tranquilo? Todo mundo recebeu aí o material? Sim, Tudo sim. tranquilo? Prontinho. São 19h31 pontualmente, né? Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje a nossa aula ela será uma aula aberta, né? Inclusive para a formação de turma. E eu acredito que vocês já tenham recebido aí o nosso material. Muito provavelmente todo mundo recebeu o material. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Brando, e aí nós vamos ministrar a disciplina de conhecimentos gerais, né, história e geografia do município de Horizonte. Estranhamente, essa banca, não sei se todo mundo conhece essa banca, a banca Consulpan, né, ela já fez alguns concursos aí o que é que vocês conhecem da banca Consulpan? Né? Eles já ouviram falar da banca, já fizeram um concurso dessa banca? Qual é a impressão que vocês têm sobre essa banca, né? Quem já fez concurso para Horizonte? Horizonte já teve lá pró-município, já teve CETRED e agora foi escolhida com Consulpan, né? É um edital relativamente muito simples, né? Laisa, você está apresentando, Laisa. Eu estou tendo uma interferência aqui, coordenação. Está aparecendo a apresentação da Laisa e não a minha, né? Então, por favor, corrija aí. Pronto, valeu. Vamos lá. O que é que nós temos? A banca Consulpan, diga-se de passagem, eu particularmente não gosto. Laila, teu microfone está ligado, Laila. Obrigado. Né? A banca Consulpan, eu particularmente não gosto muito dela. Já tivemos problemas sérios com essa banca. Ela tem uma dificuldade tremenda em acatar recurso. Mesmo que você prove por A mais B, mande lá uma bibliografia comprovando o erro da banca, ela tem uma certa resistência em acatar recurso. Então, todo mundo que vai tentar o concurso de Horizonte viu que esse edital é um edital muito simplificado, língua portuguesa e conhecimentos gerais do município. Só que não é tão simplificado assim quando se refere a conhecimentos gerais do município. Por quê? Porque o município de Horizonte é um município extremamente novo de verdade, né? Oficialmente ele existe aí desde 1938. Então, é um município que ainda não completou um século. Ele só se emancipa, de fato, em 87, de Pacajus, e só tem seu reconhecimento em 1989. Então, de 1989 para cá, é que o município de Horizonte, de fato, existe como um município. Já foi vila, já foi distrito, virou cidade, deixou a condição de cidade, voltou à condição de distrito, e depois de 89 se emancipa. E só vai configurar na região metropolitana de Fortaleza a partir de 2009. Que agora não existe mais região metropolitana de Fortaleza, agora é Grande Fortaleza, desde 2016. Estranhamente, Horizonte cresceu economicamente mais do que Pacajus. Pacajus é bem mais antigo, mas a história dos dois municípios está muito atrelada. Na verdade, toda vida que você for procurar, e eu recomendo procurar, for lá no IBGE, no site do IBGE, for no site do IPESC, Instituto de Pesquisas e Estatísticas do Ceará, e for na própria página da Prefeitura de Horizonte, você vai encontrar uma quantidade imensa de informações recortadas. Tá? Só tem um livro como referência sobre a história de Horizonte. E mesmo esse livro é muito fragmentado. Então, tem muita coisa que você tem que criar, tem que desdobrar, principalmente as questões. Mas não acreditem em mim. Tá? Vocês que já tiveram acesso ao material, eu vou mostrar aqui a nossa aula de hoje. Tá? Vou abrir aqui o PDF que vocês receberam hoje. Tranquilo? Cadê? Prefeitura de Horizonte. Vamos lá. Isso aqui é uma quantidadezinha de material que nós temos produzido ao longo desses anos, né? Mas deixa eu localizar aqui. IP, e aqui os concursos que nós já fizemos, né? Alguns primeiros lugares, prontinho. Esse aqui foi a aula que você recebeu hoje, né? Um e-book. A origem do município e tal,
né, armas do município, mas isso não é o que nos interessa agora. O que nos interessa agora é isso aqui, ó, esse conjunto de questões. E aí você vai ver, por exemplo, que os concursos que foram realizados em Horizonte, tá? Ó, 2014, 2014, né? 2014, e aí você está lendo aqui adaptada. Por quê? Porque a banca que realizou esse concurso em 2014, ela trabalhava no circuito ABCDE, e a Consulpan trabalha no circuito ABCD. Então, não importa o grau de dificuldade da banca, no nosso caso, a Consulpan, e é 50%. Você vai pegar a questão ABCD, vai olhar para ela, ABCD, bem arrumadinha lá, e só no olhômetro, bater o olho em cima e vai eliminar 50% mole, mole, mole. O problema do restante são os outros 50%. Como a concorrência do nosso concurso ela vai ser elevada, não se engane, ela vai ser elevada. Pode ser que ela não tenha tanta qualidade, mas ela vai ser elevada, e um dos fatores que vai limitar é o valor de inscrição. Eu não sei se vocês já se informaram aí, mas o valor de inscrição do concurso também é elevado. Saiu agora o edital para delegado da Polícia Civil de Pernambuco e custa R$ 90, tá? A banca Sebrasp. E o nosso concurso de caráter regional custa entre 160 e 175 para uma prefeitura, para um concurso de caráter regional. Então, analisem também isso, vejam o número de vagas. Ah, só tem 5 vagas, você só precisa de uma vaga. E aí você tem que correr atrás para fazer valer e emparedar a concorrência. Até aqui, tudo na paz, já podemos começar a nossa aula. Vocês viram que no nosso material nós temos 20 questões, tá? E fala, Lupécia, levantou a mão. Professor, está me ouvindo? Estou ouvindo claramente. É que eu estou com o fone, por isso que eu perguntei. Em relação às inscrições que você falou aí, aqui no Pernambuco, toda prefeitura que já fez com a Consulpan, todas foram esse mesmo valor aí, de 150 em diante. Sim. Eu quis dizer assim, em relação, é muito caro em relação a outras bancas. É muito caro, porque assim, uma coisa é o concurso de caráter municipal ou estadual, e outra coisa é um concurso de âmbito federal. Existem concursos federais que cobram bem mais barato, mas quem determina essa linha de valor, tradicionalmente, é a prefeitura. E se você observar depois no PES, você vai ver que muitas prefeituras cobram caro, porque tem um duplo sentido. Esse ano de 2023, nós estamos à véspera de um ano eleitoral, 2024, e isso é para fazer caixa. As vagas existem, é claro, ele não pode fazer um concurso sem que as vagas existam, tá? E pode ser que seja um número ainda maior de vagas necessárias, mas funciona, tem dupla função. É limitar a concorrência, porque por mais que nós queiramos ou não, esse preço é um preço de limitação de concorrência, isso dificulta, nem todo mundo vai ter esse dinheiro disponível, isso é fato, né? Nós estamos vivendo uma situação econômica bem complicada no Brasil, recessão, crescimento da inflação, desemprego, e o que nos causa um certo espanto é o fato da banca e a prefeitura deixar amarrado, alinhavado, só conhecimentos gerais do município, tá? Relevo, clima, vegetação, e se você observar na página da prefeitura de Horizonte, vai ter uma informação lá dizendo que a prefeitura de Horizonte tem como vegetação cerrado. O cerrado mais perto que nós temos do Ceará é no Piauí, é no sul do Piauí. Sul do Piauí, oeste da Bahia e sul do Maranhão. O Ceará não tem cerrado, o Ceará tem carrasco, o Ceará tem vegetações que também existem no cerrado, como o ipê. O ipê é uma árvore típica, é a árvore nacional brasileira, é o símbolo nacional, não é o pau-brasil, mas não caracteriza a vegetação de Horizonte. No entanto, lá na página da prefeitura tem a informação de que em Horizonte nós temos como exemplo o cerrado. Então, vocês já esperem, você já imagina, por exemplo, o que é que está vindo aí desse concurso, né? A Consulpan não tem um histórico muito feliz, mas aí eu, professor Brando,
E o IB, nós estamos aqui justamente para compensar, contornar todos esses problemas, cair para cima do concurso e garantir a nossa vaga. Considerando isso, vamos trabalhar, que vocês estão aqui para trabalhar, porque não tem dia fácil. Olha só, Prefeitura de Horizonte, vamos lá, começando com essas caretas aqui, né, os nossos queridos aprovados. Se você der uma olhadinha aí, ó, Porteiras e Catarina, segundo lugar, tá? IB concurso. Aí, quarto lugar, Porteiras, né? De novo, primeiro lugar, nível superior, a Aisla. Inclusive, está me devendo churrasco. Diz ela que vai pagar um dia, né? E aí nós temos, de novo, terceiro lugar em Catarina. Então, o IB já está há bastante tempo no mercado, nós já estamos acostumados a resolver esse tipo de coisa. É primeiro, segundo, terceiro, aqui e ali um quarto lugar, fora outras vagas que não estão nesse patamar de primeiro, segundo, terceiro, tá? Não importa a sua posição, se vai ser primeiro, se vai ser segundo, se vai ser terceiro, o importante é que você entre no número de vagas. Ah, tem 4 vagas, eu fui o quarto, não importa. Entrou na quarta vaga, a vaga é sua. Principalmente que a tendência agora é o nível da concorrência se elevar. Por quê? Porque vai ter muita coisa ruim sendo produzida no mercado. Muita coisa vai ser baixada da Wikipédia e muita coisa não é confiável. Daí nós usarmos 3 referências. Nós sempre usarmos como referência o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IPESC, Instituto de Pesquisas e Estatísticas do Estado do Ceará, tá? E muitas vezes também a informação da prefeitura, sempre comparando as 3 informações para que não haja contradição, para que não haja nenhum tipo de problema na resolução das nossas questões, tranquilo? E aqui o nosso curso de Horizonte, né? Eu vou ficar aí com a história do município e as caracterizações do município, história, geografia, aspecto socioeconômico, turismo, os aspectos religiosos, tem muita coisa para se falar sobre Horizonte, apesar de ser um município relativamente recente, tranquilo? Acho que alguém mandou uma mensagem lá no chat, deixa eu voltar aí para vocês. Aparecida, não. Não. No nosso caso, não, Aparecida, porque no nosso caso, o município não cobrará atualidades. O município só vai cobrar informações regionais de Horizonte, a não ser que o jornal trate diretamente de aspectos de Horizonte, prefeitura, fechamento de fábricas, atração de fábricas, o edital é enfático, não colocou atualidades, nem colocou conhecimentos gerais. Se tivesse colocado atualidades e conhecimentos gerais, aí sim eu recomendaria prontamente assistir jornais e ainda recomendaria alguns jornais para que você não assistisse. O Jornal Nacional não é uma boa fonte, diga-se de passagem. Vou dizer por quê, tá? Não é um caráter ideológico meu, deixa eu estabelecer isso. É porque os telejornais, eles vão colocando informações sobrepostas, uma informação sobre a outra. Então, a primeira informação, né? Abriu uma cratera lá no meio de Horizonte. Segunda informação, nasceu um filhote de hipopótamo. Jussiana, sim, é caro. É caro. Mas, se eu não me engano, o município de Horizonte costumava pagar 14º salário. Então, é custo-benefício. Estava, Aparecida. É um conhecimento que não se perde, Aparecida, para atualidades. Até porque esse ano e o ano que vem inteiro, até junho, nós teremos uma quantidade imensa de concursos em prefeituras. Muita coisa, porque 2023 é o pré-ano eleitoral, ano que vem é ano eleitoral. Então, o concurso público pode acontecer até uma semana antes e uma semana depois das eleições municipais. O que não pode acontecer é o processo de nomeação. Sim, ele só colocou atualidades do município, né? Então, muitas das atualizações estarão disponíveis no site da própria prefeitura. As notícias dos programas sociais, o selo verde, selo da Unicef, o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica,
crescimento econômico, o número de vereadores, tudo isso é contabilizado. Por quê? Porque à medida que a população cresce, o número de vereadores deve acompanhar esse número de população. E é muito comum que a Consulpan cobre essa questão. Analisando as provas da Consulpan dos últimos 10 anos, aproximadamente, pelo menos em 8, 10 provas sequenciais, quando aborda caráter regional, municipal, ela sempre cobra essa pegadinha de número de vereadores, porque o número de vereadores ele é proporcional ao tamanho da população. Fala do Pérsia. Alguém levantou a mão e tem outra pessoa aqui falando. Cadê? Kelly. Não, professor, não foi, está desde aquela vez. Aí eu paro para ouvir a Lupécia, aí ela está com a mão levantada. Tá vendo aí? Senhor, tu tá vendo, anota aí. Cara, eu não sei pronunciar esse nome. Eagle River. Mas já que você, mas já, professor, que eu estava desde aquela hora, mas já que você falou, eu quero saber. Mas o senhor vai abordar esses aspectos aí que o senhor falou agora, sobre negócio da população, mais na frente e tal? Sim, tudo. Certo. Inclusive, já começo agora disponibilizando o material para vocês, o material foi disponibilizado, eu fiz uns PowerPoints, né, para facilitar o nosso entendimento, e uma outra característica da minha aula, eu coloco agora os gabaritos no material a pedido da coordenação, mas tradicionalmente eu não coloco gabarito. E vocês vão ver agora que eu resolvo todas as questões. Se tem 10 questões, eu resolvo 10. Se tem 20 questões, eu resolvo 20. Se tiver 30, eu resolvo 30, tá? Porque existem pessoas que aprendem melhor vendo, existem pessoas que aprendem melhor lendo, há pessoas que aprendem melhor escrevendo, mas só existe uma unanimidade resolvendo questões. Porque por mais que o professor seja excelente, eu não estou dizendo que seja o meu caso, né? Por mais que ele seja excelente, tenha uma boa didática, tenha uma boa pegada, é na hora da resolução de questões que você vai perceber se o conteúdo realmente foi aprendido. E no dia da prova, o que vai estar lá não é conteúdo, é resolução de questões, né? Diga-se de passagem, a resolução de questões, ela determina um ritmo. Se houver um critério de empate, que vai resolver esse critério de empate é o número de questões acertadas em língua portuguesa ou na sua área específica, dependendo da que cargo você vai concorrer. O empate persiste, mais questões acertadas em língua portuguesa. Persiste ainda, aí entram outros critérios. Idade, casado, solteiro, filhos, e aí vão mudando as diferenças, vão sendo utilizados outros critérios para desempate. Então, na dúvida, não empatem com ninguém, vão lá e garantam a sua vaga. Tranquilo? Agora sim, pau na máquina, apresentando o nosso conteúdo para a gente chegar... Tu levanta, fala, macho. É o nome em inglês. Siga Eagle. Levantou a mão, manda aí. Fala que eu discuto. Ou levantou a mão por acidente. Não respondeu nada. Então vamos embora, que o nosso tempo é contado, né? Olha só, apresentando aqui para vocês o nosso material da aula de hoje, né? A aula aberta e os nossos colocados primeiro, segundo, terceiro, né? E aí não se pode falar de Horizonte sem falar sobre o processo de colonização. É estranho isso, porque o nosso processo de colonização no Ceará, e aí eu tenho que fazer a ponte, o processo de colonização do Ceará, ele começou atrasado em relação ao resto do país, certinho? Então, se eu só tirar esse pó aqui da minha mesa digitalizadora, né? Prontinho, o que é que vai acontecer? Se você considerar o processo de colonização brasileiro, né? O Brasil começa oficialmente em 1500, lá na Bahia, embora ele seja descoberto de fato no Ceará e não na Bahia, e aí com isso começa o processo também de catequese, né? Um dos trabalhos dos jesuítas era catequizar os índios. Então, por conta disso, os nossos índios estavam divididos em dois segmentos. Os índios que habitavam aqui o litoral, nosso extenso litoral, e os índios que habitavam o nosso interior.
Então, nessa divisão, nós tínhamos junto ao litoral os índios tupis e junto ao interior os índios tapuias, né? Os índios da chamada língua travada, né? Os do litoral tupi e do interior, os tapuias, tá? Como a região de Horizonte está nessa área aqui, ó, dentro dessa área, os índios que habitavam aqui eram os índios da etnia tapuias. E aí nós tínhamos uma infinidade de índios, né? Por volta de 1607, chegam na província do Ceará vários jesuítas, destacando-se 2 jesuítas, Francisco Pinto, né, também chamado de Paupina ou Paipina, e o senhor Luiz Figueira. O senhor Paupina, alô? Professor, desculpe interromper, Fala. eu tinha levantado a mão, só voltando no Eu ponto de fiquei atualidade. esperando você. Eu Eu fiquei tinha entrado esperando pelo você falar celular. e não falou. Foi. Diz, fala. Só voltando em relação ao ponto de atualidades, no edital fala atualidades do município de Horizonte, né? Aí, no caso, se cobrar alguma questão de atualidades, por exemplo, conflitos no Oriente Médio, seria extrapolação do edital, né? E cabe recurso, né? Cabe. E eu vou dizer mais. Não só cabe recurso, como é um recurso ruim para você e para mim. Quando eu digo recurso ruim, é um recurso para anulação da questão. E toda Sei. questão anulada prejudica o candidato, porque quando a questão é anulada, ela é bonificada para todo mundo, para quem acertou e para quem errou. Isso aconteceu agora, recentemente, na prova da Guarda Municipal de Fortaleza. A banca era IDECAM, e no edital dizia que só poderia ser cobrada atualidades nos últimos 6 meses, a partir anterior à publicação do edital, e de fenômenos e fatos ocorridos no Brasil, correto? Só no Brasil. E aí ela cobrou na prova uma variante chamada Arquituros, a segunda mais recente. A mais recente é a Eris. Só que a Arquituros, ela surgiu na Índia, e a Índia não é Brasil. Então, essa questão, eu mesmo digitei o recurso, mandei para o aluno, o recurso foi interposto e essa questão foi anulada. Então, quando ela foi anulada, e quando uma questão é anulada, ela muda toda a classificação. Então, o indivíduo que precisava, sei lá, de 50 pontos para passar, ele tinha feito 49. Com essa anulada, ele vai para 50. Só que muda toda a contagem. O cara que estava com 50 vai para 51. Então, toda vez que é necessária a anulação de uma questão, traz um prejuízo. O que é interessante para nós, no nosso caso particularmente, é que se a questão veio errada, tem um erro, tem uma situação que nos permite a interposição de recurso, Noemi, tu está com o teu microfone ligado, Noemi. Eu acho que... Valeu, obrigado. Aí, se for necessário, é interessante que o gabarito mude, porque às vezes vem o gabarito preliminar, acontece a prova, o gabarito preliminar, e aí, com o gabarito preliminar, tem um erro. Os professores, no caso, eu, de conhecimento geral de Horizonte, professor de língua portuguesa, a gente analisa a prova no mesmo dia, tá? Prova saiu, o aluno manda as questões para a gente, eu já analiso, ó, essa questão está errada por isso, por isso, por isso, e aí já se corre atrás para a interposição de um recurso. Isso é um trabalho que o IB sempre faz. Sim, tá sendo gravado assim. Beleza? Agora sim, deixa eu correr aqui, porque senão eu não consigo vender meu conteúdo e resolver as questões, porque nós vamos resolver questões aqui até dizer chega. Lembra que nós falamos sobre os nossos índios tupis e índios tapuias, né? E aí, resultado, com o trabalho dos jesuítas, esses jesuítas criaram no Ceará e no Brasil inteiro uma situação chamada de aldeamentos. Esses aldeamentos eram aldeias artificiais em que os índios eram catequizados manhã, tarde e noite. A ideia era transformar esse índio de bravio, né, de selvagem, em um índio civilizado, em um índio cristão,
para que não desse trabalho aos portugueses. Vejam bem, não havia boa vontade cristã aqui, era um meio para um fim. E um desses aldeamentos, tá, ela foi destinado aos índios paiacus, ou simplesmente índios pacajus. Qualquer um desses três nomes aqui estará correto, estará associado aos índios baiacus, paiacus e pacajus, tá? E o aldeamento que foi criado era Monte Mor Velho, certo? Na região onde hoje nós temos o município de Pacajus. Isso ainda ao longo do século XVIII. E foi no século XVIII que o Ceará, a província, não existia estado do Ceará ainda, nós tínhamos aí o ciclo econômico do couro. Era a civilização do couro. Isso porque nós tivemos 3 décadas, aproximadamente, de chuvas regulares. Pelo amor de Deus, em nome de Nossa Senhora das Bicicletinhas. Eu vou até voltar aí para vocês. Alguém mandou alguma mensagem aqui no chat. Opa, exatamente. Cadê? Francisco Pinto e Luiz Figueira. Francisco Pinto se chamava também Amanaiara, ou Palpina, ou Paipina, aquele que faz chover. Ele chegou em 1607, era um ano de seca, ele reza, ele ora, chove. E aí ele teve uma abertura enorme com os índios, né? Um homem que vem no meio da seca e consegue fazer chover, ele só pode ser divino. Né? Isso facilitou demais o processo de criação de aldeamentos junto à Fortaleza. Criou-se Palpina, que depois vira Messejana, criou-se Souri, né, que é Caucaia, um concurso também está aberto, e o IB também está preparando para ele, e se criou também o aldeamento de Porangaba, que depois virará a cidade de Parangaba, e em 1931 será incorporado como bairro de Fortaleza. Até 1931, tanto a Messejana, a Palpina, quanto Parangaba eram cidades separadas de Fortaleza. E aí eu lembro quando eu viajava para dar aula em Pacajus, tinha uma coisa engraçada, é que os topiqueiros, né, os motoristas de van que fazem Fortaleza, Pacajus, eles cobravam um preço até Messejana e outro preço até Fortaleza. Não, até Messejana é um valor, Messejana é Fortaleza, né? Tem muita gente que ainda não consegue separar isso. Os aldeamentos tinham o objetivo de catequizar e amansar os índios. Por quê? Porque o governo português decretou uma coisa chamada de guerra justa. E essa guerra justa garantia que os colonos apresassem ou aprisionassem os índios, matassem os índios e invadissem as aldeias. Então, logo de início, escravo sempre foi muito caro, e aí os colonos escravizavam os índios, até a chegada dos jesuítas. E houve uma revolta chamada a Confederação dos Bárbaros, em que índios do Ceará, do Piauí, da Paraíba, do Rio Grande do Norte e da Bahia se juntaram contra os colonos. E uma das tribos mais terríveis, mais aguerridas, né, mais violentas, inclusive, era a tribo dos índios paiacus, ficavam em Pacajus. E foi por causa disso que os jesuítas montaram um aldeamento em Pacajus, chamando ali de Monte Mor Velho da América, porque o Monte Mor Novo era um outro aldeamento que acontecia em Baturité. E é a partir disso, do núcleo de aldeamento dos índios paiacus, é que vai começar, de fato, a história de Pacajus e, como desdobramento, a história de Horizonte. Tranquilo? Daí, existirem também, na região, outros índios, né? Nós falamos aí dos índios paiacus, baiacus ou pacajus, né? E aqui nós vamos ter um mapa disponível no IBGE para quem tem interesse. E se você der uma olhadinha bem aqui, ó, os índios
paiacus, né? E aqui de novo, ó, os índios paiacus. E bem aqui junto a Baturité, os índios paiacus. Por que isso? Porque aqui foi criado 2 aldeamentos, né? O primeiro aldeamento aqui, junto ao rio Choró, né? Faz parte aí da bacia hidrográfica do município de Horizonte, né? Daí o município ali pertinho chamado de Chorozinho. E aí a presença dos índios junto ao litoral, os índios Potiguar. Potiguar no litoral, né? Que era um desdobramento dos índios tupis, e no interior os índios tapuias. Então você vai observar aqui também, ó, que nós vamos ter os índios cariús, os índios jucás, os índios cariri na porção sul, os índios quixelô. E se você puxar pela memória, você vai perceber que muitas vezes o nome dessas tribos vai dar origem ao nome de municípios, que é o caso, por exemplo, de Canindé, ó, os índios Genipapo-Canindé, ou os índios Quixelô, ou os índios Quixeré, né? Ou os índios Icó, ou os índios Calabaça, e assim por diante. Esse aldeamento dos paiacus foi que esses índios aqui revoltados invadiram a cidade, na verdade, a vila de Aquiraz, e mataram vários colonos. Foi justamente essa relação conflituosa entre os índios, entre os colonizadores e os colonizados, que vai forçar que esses aldeamentos eles sejam desmantelados. Em 1720, por decreto do Marquês de Pombal, tá? Lá em Portugal, ele obriga o fim dos aldeamentos, transformando todos esses aldeamentos em vilas. E a partir da instituição da vila, a partir da instituição de um primeiro núcleo urbano, é que nós vamos ter a possibilidade da formação do município de Horizonte. E aqui, uma das armas municipais, tranquilo? Vocês estão vendo aí a bandeira de Horizonte. Se você puxar um pouquinho pela memória, você vai perceber que a bandeira de Horizonte é um rearranjo de alguns símbolos do Ceará, da bandeira do Ceará. Você vai ver aqui, ó, a cor verde, né, na flâmula, em toda a bandeira. Você vai ver aqui o símbolo da coroa portuguesa, Fortitudini, né? Esse brasão que está presente também na bandeira do Estado, a lei de criação do município, Lei 11.300, oficialmente a data de criação do município, 6 de março de 1987, mas essa data só é consolidada em 1989, e algumas imagens que estão presentes aí no brasão, tá? Todo município, ele tem as suas armas. As armas municipais são 3. O hino, a bandeira e o brasão, certinho? O município de Horizonte tem todos os 3. Tem o hino, tem a bandeira e tem o brasão. Nem todos os municípios do estado do Ceará têm a mesma situação. Tem município que tem o hino, mas não tem o brasão. Tem município que tem brasão, mas não tem hino. E tem município que só tem a bandeira, tá? E não tem os outros 2. Mas, oficialmente, as armas municipais são essas: hino, bandeira e brasão, tá? Por conta disso, olha só o primeiro nome oficial do município de Horizonte, tá? Ele foi desmembrado de Pacajus, né? Pacajus já foi Montemor e foi também chamado de Guarani. Então, em 1987,
um distrito de Pacaju chamado de Olho d'Água é desmembrado, né? Esse desmembramento ele já tinha acontecido em 1938. No entanto, o decreto de criação do distrito de Olho d'Água e, posteriormente, de Horizonte, ele é instituído, mas não passa a vigorar. Ou seja, existiu de fato, mas não existiu de direito. Isso porque na década de 30, nós estávamos vivendo um período extremamente complicado na política nacional, que era o período da era Vargas. E em 1937 é decretado a história do Estado Novo. E o Estado do Ceará, como outros estados brasileiros, eram governados por oligarquias. Aqui nós tínhamos fortemente a presença dos coronéis. Então, não era interessante para os donos de terra de Pacajus a emancipação desse distrito. Por quê? Porque até então nós tínhamos um curral eleitoral. As eleições ainda eram cartas marcadas, apesar da República existir desde 1889. E foi justamente essa conjuntura, essa arrumação política, que dificultou e atrasou o processo de emancipação de Horizonte. Tá? Olha só, Horizonte e a presença dos índios paiacus, que nós já tínhamos falado, né? A margem do rio Choró, e aí no século XVIII. Dica para vocês, para você nunca se perder com respeito a isso, tá? 1700. Que século que é? Aqui é o século XVII. Toda vida que o século terminar em 00, a primeira dezena vai dar nome ao século. Terminou em um número diferente de 0, eu acrescento uma unidade à primeira dezena. Então, aqui nós teremos o século XVIII. Por isso, aquela confusão no ano 2000, se era século XX ou se era século XXI. Até 1890. Que século era esse aqui? Século XIX. Existia a Vila de Guarani, tá? E vejam, aqui nós já estamos vivendo o período da República. O Império deixa de existir em 1889, com um golpe e a proclamação da República, né? Então, o Distrito Guarani, em 1890, ele vai se emancipar em 1938, formando, assim, o município de Horizonte. Claro, mas nem sempre foi assim, né? O núcleo inicial que vai permitir a ocupação daquela área, dentro do ciclo econômico do gado, ou dentro da chamada civilização do couro, ela vai acontecer a partir do momento em que nós teremos a chegada de várias famílias importantes ali, que constituíram um núcleo de ocupação. Entre essas famílias, Lopes, Nogueira, Almeida, Albano, Gadelha, Conceição, Souza, Semião, Pinheiro, tá? Esses nomes. E ainda teve um núcleo que pouca gente fala, que é o núcleo Girão, que é mais comum no Vale do Jaguaribe, né? Que todo Girão no Ceará é parente em determinado grau de origem espanhola. Tranquilo? E aí nós temos aqui o município de Horizonte. Horizonte tem aproximadamente 160 quilômetros, né? Posteriormente nós falaremos disso, né? Quando a turma formar e tal, a gente vai falar disso. 160 quilômetros, você vai ver aí a posição geográfica que ele ocupa, ó, aqui norte e aqui sul, vai fazer limites, porque município faz limites. Município não faz fronteira. Eu já vi aí muita gente falando, faz fronteira. Não faz fronteira. Faz limites, tá? Com Cascavel, com Aquiraz, né? Com Itaitinga,
com Guaiúba, com Pacajus, e você está vendo bem aqui assim, ó, Pacatuba e Guaiúba, ok? Você está vendo que Horizonte não faz um limite com Pacatuba, mas com Guaiúba, porque existe entre os dois aqui uma região de Itaitinga, tá? Então deve ter ali uma zona mínima de contato. E bem aqui no canto, você vai ver a região metropolitana, que agora não se chama mais região metropolitana, o termo correto é Grande Fortaleza, né? Grande Fortaleza, anteriormente chamada RMF, Região Metropolitana, tá? Antes de avançar, deixa eu voltar aí para vocês, ver se existe aí alguma dúvida. Não existindo dúvida, aí nós avançamos o nosso conteúdo, só para ter um feedback. Até aqui, tudo na paz, tudo tranquilo, mantemos esse ritmo. Alguma dúvida? O ritmo é esse, nem mais rápido, nem mais lento, né? Numa cadência tranquila, porque nós temos aí 20 questões nos esperando, né? Eu acredito que hoje, excepcionalmente, não vai dar para resolver 20, mas pelo menos 10. Mínimo, né? Mínimo 10, pronto. A Kelly falou e eu acredito, juro. Então vamos embora. Então tá tudo na paz, vamos meter o malho, porque tempo é dinheiro, dinheiro de vocês, porque eu não tenho dinheiro, eu sou um pobre velho. Então vamos embora. Olha só. Nós chegamos até aqui, aí nós temos o município. E em 1938, década de 30, governo Vargas, Estado Novo, interventores, oligarquias, né? Recordando, oligarquia, poder de poucos, poder de alguns, né? O poder que estava na mão de determinadas pessoas. Vou pegar aqui, não é a minha praia, mas eu vou fazer isso. Oligarquia. Oligo, poucos. Arquia, governo. Então, oligarquia, governo de poucos, ok? Nesse período de 38, o futuro município de Horizonte ainda era fortemente influenciado pela oligarquia que existia em Pacajus, os donos de terra em Pacajus, né? E nessa época, Pacajus possuía 4 distritos, entre eles o distrito de Guarani, o distrito de Currais Velhos, Lagoa das Pedras e Olho d'Água do Venâncio. E esse último aqui, Olho d'Água do Venâncio, né, dada a existência de rios e lagoas, vai se transformar, vai ser reclassificado como Horizonte. Engraçado que Horizonte é um município que não tem etimologia, ou seja, nós não temos, vários municípios do Ceará têm nomes de origem indígena, Guaramiranga, Itapipoca, Caucaia. Horizonte não. Horizonte não tem uma denominação de caráter indígena, né? Ele tem uma visão futurista, ou seja, além do horizonte, um novo amanhã, né? Essa é a conotação do nome do município de Horizonte, né? Tanto é que a denominação foi sugerida por uma professora Raimunda Duarte Teixeira, que sugeriu a troca do município Olho d'Água do Venâncio, né, que era o distrito. Venâncio era o fazendeiro da região, e Olho d'Água por causa da característica da região. Se vocês conhecem o Horizonte, tem trechos lá em que há veios d'água, afloramentos de água, e nós teremos a presença de carnaúbas, né? Onde tem muita carnaúba, significa dizer que o lençol freático
ou a água subterrânea está muito próxima à superfície. Nesse contexto, se troca o nome de Olho d'Água do Venâncio para Horizonte. Até aí, tudo tranquilo. A ideia de emancipação acontece em 63. Vejam, o município foi criado por decreto em 38. Sai do nome, sai da condição de distrito de Olho d'Água e passa a condição de Horizonte. Mas entre 38 e 63, por vários decretos estaduais, o município deixou de existir e foi recriado várias vezes. E aí, em 63, né, Horácio Domingos de Souza e Manuel Feliciano, proprietário de terras e influentes na região, consolidam, criam um movimento de emancipação do município. Porque até 2000, né, até o ano de 2000, os estados tinham o poder de criar municípios. Isso deixou de existir em 2000 e voltou por volta de 2017, né? Aí agora os estados podem criar novos municípios, desde que esse distrito emancipado possa provar que pode se manter economicamente, que tenha um público votante de pelo menos 2% em relação ao pleito eleitoral anterior, tá? Mas o problema é que em 63 e em 64, né, nós vamos ter a eclosão, a explosão da ditadura militar. Tá? A ditadura militar no Brasil, ela existiu de 64 até 1985. Tá? Em 63, o governador do estado era o coronel Vigílio Távora. Ele já havia assinado, já tinha passado a valer a emancipação de Horizonte. Só que o que aconteceu? Em 64, o golpe militar. E com o golpe militar, de novo, nós vamos passar a ter prefeitos e senadores biônicos. O que raio é um senador e um prefeito biônico? O prefeito e o senador biônico é aquele prefeito que ele foi eleito, tá? Mas, de fato, ele não tem poder. Não tem poder de verdade. Como assim não tem poder? Ele está lá sendo um fantoche. Quem governa, de fato, é quem o colocou lá. E foi essa condição que atrapalhou o processo de emancipação. Mesmo assim, mesmo durante esse período da ditadura militar, tá, o movimento de emancipação de Horizonte ele não morreu. Até que na década de 80 foi criado isso aqui, ó, Sociedade dos Amigos de Horizonte. Houve, inclusive, um plebiscito, né? A Saori. Parece o nome japonês, mas não é, né? E aqui, de novo, ó, Horácio Domingos de Souza. Se você observar aqui, ó, olha quem é que encabeçava esse movimento desde a década de 60. O movimento resistiu durante 20 anos, até que na década de 80, finalmente, o município foi emancipado, né? Em 1987, ó, já tinha terminado a ditadura militar, ó, 64 a 85, 85 termina a ditadura militar. Em 1987, o Brasil já está vivendo a chamada Nova República, né? Com a criação da Nova República, o governador, o último governador que foi eleito com apoio dos militares, né? O senhor Luiz Gonzaga Mota, ex-funcionário do Banco do Nordeste, apelidado pejorativamente de Totó, né? Porque ele tinha uma parceria
com os coronéis do Ceará, Vigílio Távora, Adalto Bezerra e também César Caos, emancipou, sancionou e, a partir daí, passou a existir, de fato, o município de Horizonte. Ó. O ano de criação, 87, tá? Tá, inclusive, na bandeira, 6 de março de 1987. Lei 11.300, está lá na bandeira, tá? Mas o município se consolida, de fato, 2 anos depois. Por isso, nós temos aqui o brasão do município de Horizonte, né? Depois, posteriormente, a turma se formando, né, e tal, nas próximas aulas, quando a gente falar mais aprofundadamente de história, geografia e tal, do município de Horizonte, a gente vai comentar sobre as cores também. Cada cor tem uma significação, né? Branco pode ser pureza, firmeza, ouro pode ser lealdade, coragem, assim por diante, tá? Mas isso vai ser em outro momento, tá? Vamos lá, vamos desdobrar. Ó, o ano de criação, aqui, a lei 11.300, e aí os elementos do nosso brasão, né, de Horizonte. Galo e caju, as atividades agrícolas presentes no município, né, potencial avícola e a produção... Está travando, professor. Está travando o som? É o meu ou é o teu? Deixa eu olhar aqui. Eu sair daqui desse modo. Acho que é o dela, que tá bom o áudio. E a imagem também. Prontinho. Estão me dizendo que é o teu, infelizmente. Faz o seguinte, liga e desliga de novo, ou então sai rapidinho e entra, e aí o áudio volta. Ó, você foi derrotada, todo mundo está dizendo que o áudio tá bom, né? A minha imagem que não está muito boa por causa da luz, mas o áudio tá bom. Então pronto, eu vou acreditar aqui na maioria, só se a maioria fez um complô contra você, mas eu também não acredito nessa possibilidade. Tranquilo? Prontinho, pode ser oscilação na internet, se tiver no celular. Então, vamos embora. Estou lá no brasão, eu quero resolver pelo menos 10 questõezinhas, né? É o mínimo aceitável na aula de hoje. Ó, nós temos aqui, deixa eu avançar, estamos no brasão, prontinho. A avicultura e a cajucultura é aqui também no Horizonte que se desenvolveu há algum tempo, uma técnica cearense, cajueiro, anão, precoce, né? Cajueiro anão, que não cresce muito, daí o nome cajueiro anão, mas dá muitos frutos. E a castanha produzida no Ceará, inclusive em Horizonte, em Cascavel e tal, grande parte dela é destinada para o mercado europeu, embora nós tenhamos concorrência com a Índia e temos concorrência também com a Flórida, né? Só que o nosso caju e o nosso cajueiro tem uma qualidade infinitamente maior do que a deles. Uma engrenagem, né, por conta da atividade industrial, vocês vão lembrar que logo depois do senhor Gonzaga Mota, quem passou a governar o estado do Ceará foi o Tasso, né? Vocês devem ser jovens, não devem ser tão velhos quanto eu e tal, mas tinha uma música que era o Galeguinho dos Olhos Azul, o Galeguinho dos Olhos Azul. Então, ele aproveitou uma coisa chamada de política fiscal e começou a atrair várias e várias empresas para o Ceará. Tanto é que no eixo de Horizonte, nós temos indústria têxtil, nós temos indústria alimentícia, e nós temos várias indústrias de bebidas, né? É uma característica do processo de industrialização cearense, e isso alavancou o desenvolvimento econômico de Horizonte. Daí a engrenagem. Nós temos também aqui a famosa BR-13. BR-13, que depois vai se chamar BR-116. Essa BR
começa no Ceará e termina no Rio Grande do Sul. Quando você atravessa essa BR inteira, você vai chegar numa cidade chamada de Jaguarão, no Rio Grande do Sul. Atravessou Jaguarão, você está literalmente dentro do Uruguai. Eu acho que alguém mandou uma mensagem aqui no chat. Opa! Olha aí, a Mônica não é tão nova, lembra aí da música, né? Que ela deve ter ouvido lá no vídeo show. Fala, Lucas, levantou a mão. Fala, que eu te escuto. Sim, sim. Inclusive, as fábricas têxteis, as fábricas de bebida, a Troller, que existia em Horizonte, era a única fábrica de carros do Brasil, mas a Troller foi vendida para a Ford e acabou se deslocando do município, né? O único município do Ceará que já teve uma fábrica de carros de qualidade, inclusive. O Troller ainda roda por aí e é muito vendido para a Europa. Tanto é que o Troller já participou de um rally importantíssimo, que é o Rally Paris-Dakar. Sai da França e vai até Dakar, na África. Tranquilo? Tem lá o conjunto de fábricas, o potencial industrial, né? Eu trabalhei alguns anos em Pacajus, todo dia a gente tinha como referência o horário de saída da lã. Você passa em frente à fábrica da lã, nós temos ali a Vulcabras, né? O núcleo da Vulcabras também, e alguns alunos meus trabalhavam na Vulcabras, e eles não podiam comprar o sapato que eles produziam, né? Então, alguns, inclusive, roubavam. Não meus alunos, até onde eu sei, né? Algumas pessoas que calçavam o sapato e iam embora, né? Sapato tipo exportação de excelente qualidade. Vamos embora. Nós estamos aqui no brasão municipal, né? Desdobrando o nosso brasão. Nós temos ali o galo, nós temos o caju, nós temos as cores vívidas do brasão, a BR-116, né? A igreja matriz da paróquia de São João Batista, né? Padroeiro aí importantíssimo da cidade, e as estrelas, né? Que representam os distritos de Horizonte. Inclusive, a banca pode criar isso, né? Já fez algumas vezes. O que representam as estrelas que estão presentes no brasão do município de Horizonte. Aí, já montei uma questão aqui ao vivo e a coisa para vocês. Ó. Entre os distritos, nós vamos ter Horizonte sede, porque Horizonte, diferentemente de Fortaleza e de outras cidades, Horizonte tem área rural. Cuidado para não misturar distrito com bairro. Nós temos distritos e temos bairros. Qual a diferença? Tamanho e importância política. Um distrito, ele pode se emancipar e tornar-se cidade, que foi o caso de Horizonte. Mas um bairro não pode se emancipar e virar cidade. Primeiro, ele tem que ter uma infraestrutura mínima, uma quantidade de população mínima, uma estrutura econômica mínima, para pleitear, para tentar um plebiscito, para se elevar a distrito, e depois da elevação de distrito, aí sim, ele pode tentar virar cidade. Então, nós temos ali 4 distritos. Horizonte, onde fica a sede da municipalidade, onde fica a prefeitura. Aningas, Dourado e Queimadas, tá? Que representam as estrelas presentes no brasão. Se você é um pouco mais atento do que eu não sou tão atento, você vai ver que as setas têm as cores definidas, ó. Azul tá aqui, né? Preto para engrenagem, amarelo para a BR-116, vermelho para a igreja matriz, né? E cores diferentes para os distritos. Por que isso? Isso é neurociência, para você fixar mais rapidamente a associação de cores e informação. Tranquilo? Isso é coisa do IB, do professor Branco. Bora lá. E aí, o nosso primeiro conjuntinho de questões, né? Que aí é de lei,
não tem erro, só questões fáceis. Nós temos aí mais ou menos 25 minutos e tal. Vai dar tempo de sobra da gente resolver pelo menos 10 questões. Pelo menos. Olha só. O município de Horizonte, perdão, me perdoe aqui, eu tive uma falha técnica, ó. Coloquei, quando fui ordenar, coloquei com letra minúscula, né? Horizonte, substantivo próprio, tem que ser com letra maiúscula. Então, já corrijam aí no material de vocês, por favor, né? O município de Horizonte teve origem a partir do antigo município de, bem, Itapipoca está na porção oeste do estado, Quixadá é sertão central, Baturité é sertão central, então Horizonte é o desdobramento ou desmembramento de Pacajus, que também já se chamou Monte Mor e Guarani. Tranquilo? Primeira questão, um passeio. Segunda questão, já não é tão boa. Tá? Vamos desmantelar a segunda questão. O nome mais antigo da localidade Horizonte era, não pode ser Novo Horizonte, esse é o nome de um bairro, Queimadas é o nome de um distrito, Bananeiras eu inventei, então nós só temos que o nome mais antigo de Horizonte era Olho d'Água. Ah, pode vir só isso? Pode. Como também pode vir Olho d'Água do Venâncio, tá? Primeira e segunda questão, uma moleza. Vamos para a terceira. Também é para ser fácil. E aí nós voltamos para você, para dirimir, resolver qualquer tipo de dúvida. A localização geográfica de Horizonte, ó, aqui, corretinho, fica numa área onde viviam antigamente os índios. Pode ser até que na nossa prova, por questões de ser politicamente correta, né, não apareça a palavra índios, né? Talvez agora já se adote o politicamente correto de povos originários. Vai dar no mesmo. Se aparecer lá, os povos originários índios, vai estar no mesmo circuito. Então, o que é que você vai conseguir eliminar sem nenhum problema? Primeiro, você vai eliminar os tapebas. Os tapebas estão associados ao município de Caucaia, na região da Grande Fortaleza, a antiga região metropolitana, da qual o Horizonte também faz parte. Você elimina também os canidés, né, que estão associados ao município de Canidé, e o nome dos índios é Genipapo Canidé. Ok? Eliminei duas. Fico com mais duas opções, é o que eu falei anteriormente. Bateu o olho em cima, elimina duas, fica com duas. Os Tremembés. Tremembés ocupavam e ocupam o litoral. Esse ano, o Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente, criou uma nova reserva, demarcou uma reserva destinada aos índios Tremembés, aí no litoral cearense. Consequentemente, nós temos como alternativa a questão número 3, item B de bola. Tranquilo? Deixa eu voltar aí para vocês, para ver qual foi o ritmo das nossas questões. Beleza? Senhores, até aqui o ritmo das questões está tranquilo. Se cair na nossa prova questões desse nível, será problema? Não será problema? Será problema, sim. Com certeza que será problema. Por quê? Porque está fácil. Se está fácil para você, está fácil para a concorrência. As questões não podem ser muito fáceis. Elas têm que estar mescladas. Tem que ter questão de nível médio, questão de nível fácil, questão de nível difícil e a questão PL.
Essa questão PL foi coisa que eu inventei. A questão PL é a pá lascar. Aquela questão que quanto mais você faz, você coça a cabeça, é aí que você não entende. Essa questão é que é da boa. Por quê? Porque vai separar você da maioria. Só questões fáceis nos dão a impressão errada que a prova pode ser um passeio, e ela pode não ser. Se eu fizer só questões difíceis, vai desestimular quem está estudando, que a pessoa que está estudando, está se preparando, ela vai ter a impressão que ela está sabendo de nada, quando, na verdade, ela está preparada. Né? Então, sempre essa dosagem. Daí, mesmo que os médicos não fazer mais isso, eu continuo fazendo, que é resolvendo as questões. É um processo, assim, um tanto quanto desgastante, mas é um mal necessário. Tranquilo? Vamos embora, vamos desdobrar aqui as questões, e é agora. Vamos desmantelar mais, pelo menos 7 questões, né? Acho que dá tempo, acho que dá para fazer mais do que 7. Então, vamos embora. Até aqui, só questões fáceis. Todo mundo gostou das questões fáceis. Também quem é que não quer questão fácil, né? Todo mundo gosta, é bom, se acerta, vai ganhando o ritmo, isso é importante. Vamos lá. Quarta questão. Quarta questão é uma questão fácil. Mas olha só, olha a diferença. A questão número 3 foi eu que criei. Essa aqui foi a Prefeitura de Horizonte 2012. Qual é a única diferença? A única diferença é que ela pegou como referência esse livro aqui, ó. Sobre Horizonte. Certinho? Eu já estou providenciando, inclusive, esse livro para melhorar o nível das nossas questões. Os primeiros habitantes da Terra que hoje compreendem o município de Horizonte eram índios guerreiros que, em razão dos interesses portugueses, foram escravizados ou obrigados a viver em aldeamentos. Inicialmente, no aldeamento Monte Mor o Velho, que era Pacajus, e, posteriormente, Monte Mor o Novo, que era Baturité. O método dos aldeamentos era uma forma de descaracterizar o modo de vida dos índios, né, nas tribos e transformá-los em cristãos pelos ensinamentos dos jesuítas e em mão de obra para os colonizadores. Texto relativamente simples, vamos lá. O nome da nação indígena obrigada a viver nos aldeamentos citados no texto acima está corretamente listado na alternativa. Ora, você acabou de resolver uma questão muito semelhante a essa. Aí você elimina, ó. Tapeba em Calcaia, Tremembé no litoral, Anassés no litoral, na região ali de São Gonçalo do Amarante, né, próximo a Pecém. O que é que nos sobra? Os índios Paiacus. Aqui, ó, questão de concurso público da Prefeitura de Horizonte 2012. Muito tranquila. Próxima questãozinha. Essa daqui não é uma questão tão boa, né? Não é uma questão tão legal para você resolver. Essa questão é uma questão de nível médio. Não chega a ser uma questão de nível difícil, tá? Mas é uma questão considerada de nível médio. Historicamente, olha a armadilha, historicamente, a região de Horizonte herdou os distritos, certinho? Historicamente, a região de Horizonte herdou os distritos. Vamos lá. Passa o rodo geral na questão. Timbó não pode ser, porque Timbó é um bairro, mas é um bairro de Maracanaú. Então, a primeira é que eu elimino. E aí nós ficamos Aningas, Aingas, Olho d'Água, e aí você vai lembrar, Olho d'Água
era o nome original de Horizonte. Então, eliminei a C e eliminei a D. Fico agora com 2 itens, tá? Aningas, Mundo Novo e Carnaubal. Mas antes, tem alguém que mandou aí uma mensagem no chat, deixa eu ver qual é. Prontinho. Opa, voltando para cá. Opa, não era chat, não. Lucas, levantou a mão, o que é que você manda? Fala, Ei, Lucas. professor, a resposta da quarta é a C. Quarta, no finalzinho tem um gabarito de tudinho, mas se eu não me engano, é C de casa. Não, C Não, de o casa gabarito não, B de bola. é B de bola, né? Aí a quarta questão. Porque o gabarito... eu Não, acho não. É a quarta, não é B de bola, não pode ser, não. É C de casa. É então, o pai gabarito a... é errado. Pronto, foi erro de digitação do professor acular, né? Mas corrige aí que é pai a curva. Pode ser a B, não. B é Tremembé, né? Beleza. Não deixa passar essa coisa, não. Tranquilo? Quarta, C de casa. Não, perfeito. C de casa. Vamos embora, que tá acabando. As forças. Vamos lá. Próxima questãozinha. Questão número 5. Vamos desdobrar na questão número 5. E aí já corrijam no gabarito de vocês a questão 4, que não é B de bola, e sim C de casa. Vamos lá. Lembro que na aula de hoje nós falamos sobre os distritos de Horizonte. Lembram? Horizonte tem lá na sua bandeira quatro distritos. Lembram? 4 distritos representados ali pelas estrelas do nosso horizonte. Então, vamos lá. Essas estrelas representam... questão 5. Essas estrelas representam, entre outras coisas, dourados, queimadas, aningas e o próprio horizonte, que é o horizonte 7. Então, onde não tiver a palavra aningas, eu elimino. E aí, se você olhar com atenção, você vai ver de cara que você vai eliminar sem nenhum trabalho. 3 itens. Timbó, nós já eliminamos. Olho d'água. E aqui tem, ó, anhangas. Aí sobra o quê? Aningas, Mundo Novo e Carnaubal. E, posteriormente, também trocarão de nome. Depois, quando vocês folhearem aí o material, vocês vão ver, por exemplo, tá? Que lá por volta de 39 e 43, nós teremos uma mudança de denominação de vários e vários distritos. À medida que a ocupação territorial ela vai se dando naquela região, alguns distritos, alguns vilarejos, eles vão existindo e desaparecendo. Por exemplo, nós tínhamos como tradição esses 3 aí, que eram Aningas, Mundo Novo e Carnaubal, tá? Que eram distritos de Guarani até 1920. Depois de 1920, isso vai se desmembrar. Em 38, Guarani vai evoluir para Horizonte, daí a herança territorial desses distritos, ok? Então, 5ª questão, item A de aprovação. Vamos para a 6ª questão. A 6ª questão de nível também fácil. É inadmissível que você erre essa questão. A questão número 5, de nível médio, mais a 6ª de nível fácil, né? O período século XVII, onde surgiu o povoamento de Horizonte, foi, na verdade, não é 17, é 18, viu? Corrijam aí, não se preocupe que isso vai estar tudo corrigido lá no nosso original. Século XVIII, por que não 17? Porque em 1607, né, é quando os jesuítas vão chegar no Ceará. E aqui não era século XVIII, aqui era século XVII.
No século XVII, o ciclo econômico que estava acontecendo no Ceará era esse, ó. Nenhum. Não existia ciclo econômico no século XVII no Ceará. Por quê? Porque aqui só existia a atividade extrativa, que era a extração de pau-d'arco, a extração de pau-violeta, tá? E isso não era ciclo econômico. Por que não é ciclo econômico? Ciclo econômico é a ideia de continuidade. Se não há continuidade, não há ciclo econômico. Exemplo, pau-brasil, atividade econômica ou ciclo econômico? Atividade econômica, porque hoje você não pode explorar pau-brasil, que é um crime ambiental. Então, corrijam aí para o século XVIII, o Ceará nunca teve ciclo econômico do ouro, muito menos do café, embora nós tenhamos e produzimos ainda café na região de Ipaturité, né? E a Santa Clara é uma empresa cearense que comprou o Café União. Ciclo do algodão o Ceará teve, mas o ciclo do algodão no Ceará foi no século XIX. Então, a nossa alternativa, item C de casa, o ciclo do couro, né? Ou o ciclo do gado, produção de gado, era chamada civilização do couro. Vamos para a sétima. Olha só essa questão. As famílias mais tradicionais da região foram, por exemplo, olha só como essa questão não é boa, né? Ela está de nível médio a nível difícil. Mesmo aqui, você vai eliminar a questão com uma tacada só. Foi a tacada essa, ó. Silva, Silva, Silva. Elimina A, elimina C, elimina D. A palavra Silva vem da palavra selva. Era o nome mais comum atribuído aos africanos escravos. Não quer dizer que o fato de você ser Silva significa que você tem origem negra ou origem africana. Eu, por acaso, tenho Silva no nome e, coincidentemente, meu avô era cabo-verdiano, meu bisavô era cabo-verdiano, mas é pura coincidência. Tranquilo? Então, você usa uma questão como linha de corte. Se você já sabe que esse item consegue eliminar outros itens de forma simultânea, você ganha tempo. Consequentemente, ó, as famílias tradicionais Correia, Lima, Pinheiro e Gadelha. E essa família Lima aqui ainda é muito tradicional em Horizonte. Já tive alguns alunos dessa família, que foram meus alunos lá em Pacajus. Tá? Questão número 8. Não é boa. Não é boa. Mas não é boa mesmo. É uma questão bem ruim, porque força você a recordar, a lembrar de uma coisa que nós não falamos ao longo da aula, né? Que nós falamos sobre índios, todo mundo recorda. Nós falamos sobre jesuítas, todo mundo recorda. Mas ninguém ouviu, nem eu falei, deixei como cereja do bolo, para falar da negrada. Eu posso usar essa palavra, você não, senão você vai se chamar de racista, né? Claro que não. Negros, tá? Na região se estabeleceu um quilombo, né? E aí o indivíduo que é descendente cresceu nessa área e tem origem negra ou afrodescendente ou afro-brasileira, não sei qual é o termo que vocês querem aplicar, ele é um quilombola, tá? E aí o Bento da Silva, na verdade, ele tem origem banta ou banto, né? Que são um dos povos negros que vieram ao Brasil. Os dois principais povos que vieram ao Brasil foram os bantos e os sudaneses, mais presentes no Brasil. Então, quando você pega uma questão dessa,
Não é uma questão fácil, essa questão é de nível difícil. Então, o que é que você vai eliminar? Chaval é uma cidade, litoral cearense. Ponta Negra é uma das praias mais badaladas da cidade de Natal. Não está associada ao Horizonte. Aí você fica com duas situações: Várzea Negra e Alto Alegre. Alto Alegre é a comunidade e Várzea Negra totalmente inventada. Questão de nível difícil, questão número 8. Questão número 9. Aí aqui é uma questão de nível médio. Você não pode errar essa questão, porque o município de Horizonte só tem 4 distritos, né? Facinho de você lembrar. E aqui ele não está nem citando os 4, só está citando 3 distritos, tá? A primeira coisa que você vai eliminar: use uma linha de corte. Identifique de cara uma questão, um item que não faz sentido. Por exemplo, Chorozinho é um município, não é um distrito de Horizonte. Então, você elimina o item B, sem nenhum problema. Olho d'Água era o nome original de Horizonte. Então, se Olho d'Água está no C e Olho d'Água está no D, eu venho aqui, ó, elimino a C, elimino a D, a minha alternativa, item A de aprovação, 0800. Deixa eu voltar aí para vocês, ver se existe alguma dúvida, alguma mensagem no chat. Tranquilo? Tranquilo até aqui? Tudo na paz? Opa, tem uma mensagem bem aqui assim. Vamos lá. Exatamente isso, Lucas. Né? Isso é maldade minha. Essas questões que não tem Prefeitura de Horizonte, é tudo dedo meu. Né? É a equipe de conhecimentos gerais do IB, que é basicamente o professor Brando e também o professor Brando. Né? Dessas questões regionais, fica comigo. E essas questões são as questões de nível fácil. Né? Com o desenvolvimento do curso, nós vamos colocar as questões um pouquinho mais difíceis. Questões de verdadeiro ou falso, questões de assertiva, questão de exceto, falsa e incorreta, porque à medida que o curso vai acontecendo, o nível das questões, a graduação das questões tem que crescer. Por quê? Você se prepara para o pior e o que vier de melhor você atropela. Você acostuma a resolver questões de nível médio difícil, leve difícil. Você pega a questão de nível fácil, você atropela. Rita, sim, vai ficar disponível, está gravando, viu? Posteriormente, você vem com a coordenação, a questão do acesso, tá certo? Vamos lá. Resolvemos 9 questõezinhas, parece que vai dar para resolver mais de 10, né? Mas não garanto, 10 é garantido. Mais do que 10, não sei, que o nosso tempo está quase no finalzinho. Mas vamos desdobrar aqui. Vamos lá, questão 9 já foi, vamos para a questão número 10. Essa questão é horrível. Essa questão não é boa. Essa questão aqui é a questão de nível PL. O que é a questão de nível PL? Para lascar. Tá? Vamos lá. A origem mais remota, a origem mais antiga do município vem da missão, né? Lembrem que as missões e os aldeamentos, eles estavam associados, né? Existia ali um trabalho de catequese, mas a ideia da catequese, na verdade, era pacificar os índios para facilitar o trabalho dos colonizadores. Então, aqui, se você realmente não souber de jeito nenhum, né, você vai ter que aplicar o teorema de Chutágoras. Mas eu nunca recomendo o teorema de Chutágoras, né? Só se for uma medida extremamente desesperada. Então, vamos lá. A origem mais remota do município vem da missão dos Pacajus, no Rio Choró, criada pelo desembargador. Pronto. Isso aqui é suficiente para matar o candidato. Como é que eu vou saber o nome do desembargador que
lá no século XVIII, por volta de 1707, né, quando foi criada a missão e o aldeamento, que vai dar origem a Pacajus e, por tabela, vai dar origem a Horizonte. Então, aqui não tem choro nem vela. O João Silva não é, nós lembramos, né, que Silva era um nome comum nesse contexto histórico destinado aos escravos, é o que você consegue eliminar. Antônio Castro, né? A família Castro está associada ao Sertão Central, né? E não esteve dentro desse contexto, elimino. Fico com duas. Aí aqui, meu irmão, você tem que se agarrar com o Santo Expedito das causas urgentes e impossíveis. O João Leitão você descarta. Desembargador Soares Reinaldo. Essa questão, ela tem um certo grau de especificidade. Você tem que ter lido um pouquinho mais sobre a história de Horizonte para saber que foi por decreto desse desembargador Soares Reinaldo que as vilas e aldeamentos dessa região do Ceará foram transformados em aldeamentos, passaram para vila e futuramente cidades, tá? Questão muito ruim, B de bola, vai dar para resolver aqui a 11ª, essa daqui é moleza, nós falamos ao longo da nossa aula, né? A luta pela emancipação do Horizonte veio a partir de 84, através da sociedade chamada, nome da sociedade, né? Sociedade Amigos de Horizonte, né? Em 84 ela se consolida, mas na verdade ela foi criada lá na década de 60, em 63. Então eu elimino todos. A nossa questãozinha é o item A de aprovação. Eu vou só acelerar aqui para o final, para mostrar para vocês o gabarito. E aí, falar um pouquinho, ó, a todos vocês que assistiram a nossa aula, espero que tenham gostado bastante. E aqui no finalzinho, quem quiser printar todas as nossas informações, o curso completo, português, história do município de Horizonte, história e geografia, e aqui o contato, né, para a nossa central de vendas. Ah, Brando, eu não sei se vai dar certo agora e tal, e aqui, tirando a questão número 4, né, que tem que corrigir aí a questão número 4, não é B de bola, é C de casa. Então, pronto, só essa daqui que tem que corrigir, né? Isso aqui está bem didático, ó. C de casa, e é esse material, né? O nosso e-book já está disponível para vocês, e a aula ficou gravada. Tranquilo? Opa, mais alguém falou aqui alguma coisa? O gabarito de qual itens? Da 4ª questão. Tatiane. Da 15. Não sei, Tatiane, agora. Só olhando. Questão número 15. Cadê? É Gonzaga Mota. Não, peraí. Primeira. A primeira emancipação de fato do Horizonte. César Carlos, Adato Bezerra, Gonzaga Mota, Cid Gomes. Você tem razão. Tem um erro na 15 também. Mas façamos o seguinte, eu vou revisar o gabarito e amanhã já está disponível para você com um comentário. Beleza? Então, a todos vocês, boa noite, bom descanso. Quem tiver interesse, entre em contato com a coordenação. Até mais. Fui!